Professora Cláudia, Língua Portuguesa, Faculdade Realiza. Galera, hoje nós estamos aqui para dar continuidade à nossa leitura e interpretação de texto. Na aula passada, no vídeo passado, eu falei para vocês que nós iríamos aprender algumas estratégias de leitura e outras, essas estratégias de leitura estariam ligadas diretamente com a interpretação de texto. Então, se eu desenvolvo boas estratégias de leitura, logicamente, obviamente, essas estratégias vão se fazer presentes na hora da minha interpretação de texto, vão contribuir para o meu entendimento do texto, vão facilitar muito mais a minha vida quando eu for ler um livro, quando eu for resolver uma questão, quando eu for escrever um texto. Só para a gente relembrar, acompanhe comigo na tela, o que é um texto, né? Um texto é um emaranhado de ideias. Aliás, volta aqui para mim, olha para mim. Olha só. Imagine um texto como... Imagine as palavras como um fio. É um fio condutor. Imagine agora uma trama de tecido. Se você pegar o tecido e observar a trama dele ela vai ser... vão ser linhas atreladas assim, linhas cruzadas umas com as outras. Pensemos no texto da mesma maneira. Pensemos no texto da maneira como eu vejo um tecido. Um texto, então, gente, vem da palavra tecer. Então, vem de escrever. Então, quando eu estou tecendo um texto, quando eu estou escrevendo um texto, quer dizer que eu estou trazendo ali um emaranhado de palavras, um emaranhado de ideias. Mas que esse emaranhado de ideias aí precisam ter relação umas com as outras. Eles precisam fazer sentido entre as palavras. Então quer dizer que o texto nada mais é que um conjunto, um enunciado, né, de palavras ali. Um texto ele pode ser, como a gente já viu em outras aulas, verbal ou não verbal. Então é um conjunto de enunciados escritos ou orais, certo? Então, quando eu escrevo um texto, eu vou trazer ali vários signos linguísticos. E os signos linguísticos são a palavra. E quando você lê uma palavra, automaticamente você já mentaliza aquela palavra e já vê a imagem. Aquilo já se transforma na sua cabeça como uma imagem. Então, quer dizer que quando eu vou ler, quando eu vou interpretar um texto, eu preciso levar em consideração a intenção comunicativa daquele texto. E já falei isso daqui em outras aulas, que todo texto prima por transmitir uma ideia. Mas que se eu levar a situação, a intenção de comunicação, eu preciso ter em mente as funções de linguagem, que nós já falamos aqui também. Preciso ter em mente que eu tenho um emissor, ou seja, a pessoa que fala, sou eu. Um receptor, que é a pessoa que recebe. Mas, no entanto, o que eu tenho que ter antes? A mensagem, que é a comunicação, né? A mensagem é o que eu vou dizer. Essa mensagem, eu preciso ter um canal de comunicação, que é como eu vou dizer. Eu vou transmitir essa mensagem por meio de sons. Eu vou transmitir essa mensagem por meio da escrita, por meio da oralidade. Eu vou transmitir essa mensagem, no momento aqui agora, eu estou transmitindo essa mensagem para vocês por meio de uma videoaula. E ainda mais, vocês ainda vão usar um computador, um celular, não sei, para assistir essa videoaula. Então, quer dizer que eu tenho que levar em consideração todos esses fatores aí no momento de fazer a interpretação do texto. E aí, galera, é muito importante que eu leve em consideração... Quando eu for interpretar um texto, eu preciso levar em consideração o contexto. Texto é diferente de contexto. Textos são as ideias, são os enunciados. Já o contexto é como aquele enunciado, como aquelas ideias são inseridas ali dentro daquele texto, né? Qual a função daquele contexto ali? Né? Por exemplo, pensa numa palavra, nós tivemos aí uma aula sobre regência verbal, que nós falamos do verbo assistir. Assistir no sentido de morar, assistir no sentido de ver e assistir no sentido de acompanhar.
Então, quer dizer que tudo isso daí, esse entendimento vai variar do contexto, ou seja, da situação comunicativa na qual eu me insiro naquele momento. Beleza? Outra coisa muito importante na hora da minha leitura, e eu já disse isso anteriormente, é o conhecimento de mundo. E o conhecimento de mundo quer dizer que vai valer, vai estar posto em voga ali, eu vou levar em consideração todos os conhecimentos que eu adquiri ao longo da minha vida, né? Tudo aquilo que eu estudei, por exemplo, quando você vai fazer uma prova de concurso, e ali você tem que fazer a redação. Você tem a coletânea de textos e tem o tema, que é a ideia central, é o assunto sobre o qual você precisa escrever. Quando você lê o tema e quando você observa sobre o que você tem que escrever, automaticamente já vem uma enxovalhada de ideias na sua cabeça. Esse monte de ideias que vão surgindo na sua cabeça aí, quer dizer que são ideias relacionadas ao seu conhecimento de mundo. Ah, eu sou bom em história? Vai vir um monte de coisa sobre história na minha cabeça? Ah, sou bom em filosofia? Sou bom em inglês? Eu conheço várias leis? Nossa, tal tema casa com lei e tal. Isso é conhecimento de mundo. Então, é muito importante que você leia muito, que você tenha conhecimento de mundo para você entender e interpretar os textos. Por exemplo, se eu não tenho conhecimento sobre tipologia textual, estou resolvendo uma questão ali que vai exigir que eu conheça, por exemplo, os elementos da narrativa. Como eu vou responder aquela questão se eu não sei o que é uma narração e muito menos quais são os elementos pertencentes a essa narração? Eu não vou responder essa questão, certo? Acompanhe comigo na tela. Eu trouxe para vocês uma charge. Essa charge aqui, ela está relacionada à questão de conhecimento de mundo, ao contexto da situação comunicativa e ao conhecimento de mundo. Então, a gente está vendo aqui, a gente tem uma linguagem verbal e não verbal, nós vamos observar primeiro a linguagem não verbal. O ambiente onde essas duas pessoas estão aqui mostra que elas estão numa academia, né? Então, aqui eu vejo um cara aqui que ele está fazendo exercício físico, vejo que ele é bem bombado, bem sarado, olha os músculos dele bem aparentes aí. Estou vendo aqui que ele está fazendo uma força muito grande, está exigindo muito, né? A força física dele aqui. Tanto, como que eu sei isso? Pela expressão facial dele aqui. Então, olha a expressão dele aqui. Mostra que a força que ele está fazendo é além daquilo que ele pode suportar. Tanto que ele meio que geme aqui, né? Esse é um barulho de um gemido. Agora, a força que ele está fazendo aqui não é um exercício de atividade física. Ele está fazendo força para abrir o quê? Um livro. Galera, para abrir um livro eu preciso de força? Acho que a força que eu preciso só se for a força intelectual, né? Aí as pessoas já levam, olha o conhecimento de mundo e a questão do contexto. Aí as pessoas já levam para o lado, perdão, não estou dizendo isso, você que gosta de academia aí, não é isso que eu estou dizendo, eu até gosto também, mas as pessoas no geral dizem que quem está muito focado em academia, quem gosta muito da academia, são pessoas que estão aquém de algo intelectual. Então, por que ele está tendo dificuldade em abrir o livro aqui? Porque ele não tem conhecimento, a parte intelectual dele aqui acho que está pouco funcionando. Se você tivesse colocado um desses pesos aqui para ele levantar, certamente ele iria levantar sem muito esforço, né? Então, agora, olha quem é o treinador dele aqui, quem é o personal dele. A gente já pode observar pela roupa aqui, que esse personal dele aqui não é um personal de academia, não. Tá parecendo mais um professor, né? Olha aí, de óculos, bem vestidinho, né? Bem arrumadinho. Aí e ele tá dando incentivo pro cara, olha lá. Vamos lá, garoto. Você consegue, força, força. Mas a força que ele tá fazendo aqui é a força para ler o livro. Então, isso aqui é conhecimento de mundo. Às vezes, por exemplo, se isso daqui, essa charge tivesse numa questão de prova aí para você responder, você teria que observar todo esse contexto aqui de comunicação e observar as palavras-chave, o comando daquela questão para você responder, tá? Bom,
Gente, tem diferença entre compreensão e interpretação. Nem sempre aquilo que você interpreta, nem sempre a sua interpretação condiz com o que o autor do texto quis dizer. Não é o que você entendeu, mais uma vez dito isso, é o que o autor quis dizer. E às vezes você faz uma interpretação errônea porque você não compreendeu o texto da maneira como ele deveria ser. Você não conseguiu entender ali aquele texto e aí vai trazer prejuízos para você na hora da sua compreensão. Então quer dizer que compreensão está relativamente ligada com o que o autor quer dizer. As conjunções, por exemplo, segundo fulano de tal, de acordo com fulano de tal, o texto tal e tal informa que... Tá vendo aí que tem conjunções aí, essas conjunções aí tem valores semânticos que já tá informando para você, olha, não é segundo o que você entendeu, é segundo o que o cara disse. Então quer dizer que compreensão aí, intelecção de texto está diretamente ligada então com o que o autor do texto quer dizer aqui naquele momento. Já a interpretação de texto está relacionada com o que você depreende, com o que você conclui, com o que você infere, com o que você entende do texto. As questões de prova costumam muito trazer o verbo infere-se. Infere-se, portanto, tal, 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 tal. Esse infere-se, muitas pessoas não têm conhecimento sobre o significado desse verbo e inferir é o mesmo que concluir. Então, a palavra infere-se, entende-se, está mostrando aí que é uma questão interpretativa. Você tem que mostrar ali a sua interpretação diante daquele texto aí. E essa interpretação aí pressupõe conhecimentos e elementos que compõem o texto que você leu. Qual é aquele texto? Se é um texto de natureza narrativa, descritiva, dissertativa, tá? E quando eu vou ler um texto ali, as primeiras coisas que eu tenho que ter, acompanha na tela comigo, eu tenho que observar aqui duas coisinhas. Primeiro, a ideia principal do texto. Quando eu falo sobre ideia principal, o que o autor desse texto quer dizer para mim? Por exemplo, se eu estou lendo ali um artigo, né, um artigo de opinião, não é o que você entendeu, é o que o autor do texto defende. Qual a opinião daquele autor do texto sobre aquele determinado assunto, né? Então, quer dizer que aí, para você saber, você vai ter que tirar ali as palavras-chave daquele texto sobre qual é a ideia principal dele. Depois, todo texto parte da ideia principal. E a ideia principal depois vai trazer ideias secundárias. Essas ideias secundárias são os chamados argumentos. Por exemplo, se eu defendo uma ideia, se a ideia que eu defendo, a ideia que eu tenho, o posicionamento que eu tenho, aliás, esse posicionamento é a minha tese, é algo que eu penso, certo? Por exemplo, se eu digo assim, podemos observar aí que há um aumento da violência contra a mulher, né? Não só aqui em Goiás, mas digamos assim, Brasil inteiro. Isso é fato ou é a minha opinião? Isso é um fato. Isso é um fato. Qualquer um que observe aí os jornais, que lê tudo que está sendo dito aí, vai ver que isso é um fato e está acontecendo. Isso não é opinião minha. Agora, a partir desse fato, se eu disser, na minha opinião, que o aumento da violência contra a mulher se deve à falta de políticas públicas, aí sim é a minha opinião, certo? Que por mais que leis aí que protejam a mulher foram adotadas, essas leis ainda não são suficientes. Tá vendo que quando... E aí, a partir do momento em que eu começo a argumentar sobre esse ponto de vista, aí sim eu estou trazendo ideias secundárias. Então, você precisa identificar dentro de um texto a ideia principal e, a partir da ideia principal, essas ideias secundárias. Essas ideias secundárias serão, então, a argumentação. Então, quando você for interpretar um texto, a primeira leitura que você vai fazer dele é uma leitura informativa. A segunda leitura vai ser uma leitura interpretativa, porque essa interpretação vai levar a uma compreensão e essa compreensão vai te levar a uma análise.
Outras coisas que são precisos e pontuais dentro de um texto é observar as palavras para você perceber a relação de coesão e coerência dentro daquele texto. Quando a gente fala de coesão, nós estamos falando sobre a harmonia que os elementos causam dentro de um texto. As conjunções, elas vão mostrar para você aí. E nós temos dois tipos de coesão, a sequencial e a justaposição. A sequencial, ela vai ser aquela conjunção que vai te mostrando o encadeamento de ideias. Então, por exemplo, cada parágrafo do texto ele vai falar de uma ideia que vai estar ligada secundariamente à ideia anterior, beleza? E a coerência ali, então, ela está ligada ali à lógica do texto, está ligada entre as ideias do texto ali, e essa coerência vai facilitar para o meu entendimento. E quando eu vou ler um texto, eu preciso prestar atenção em dois fatores, a microestrutura e a macroestrutura. O prefixo macro indica grande e o micro, pequeno. Então, quando eu falo de macroestrutura, eu preciso olhar o texto como um todo. Eu vou observar o tema, a tese, a hipótese, a argumentação, caso seja um texto argumentativo. Se for um texto narrativo, eu vou observar os elementos da narrativa. Se for uma charge, eu vou observar a linguagem verbal, a linguagem não verbal. Já a microestrutura, você vai prestar atenção na sequência das frases que são utilizadas ali, na coerência linear do texto, nas conjunções, nos sinônimos, nos pronomes, nos numerais, porque tudo isso aí vai ser responsável pela microestrutura. Então, quando eu vou fazer a interpretação de um texto, fazer a compreensão de texto, eu preciso conhecer os diversos gêneros textuais ali aos quais os textos pertencem ali, tá? E para isso há estratégia. Acompanha comigo na tela, por favor. São elas. Então, quando você está lendo um texto, aqui nós já estamos falando de um leitor que já tem o hábito da leitura, né? Ele já tem um leitor assíduo, já é competente na leitura, então, há 4 estratégias. Primeiro, ele lê e vai formular previsões, ou seja, ele vai começar a internalizar o que foi dito e aí ele vai ter a opinião própria dele. Depois ele vai ler o texto formulando perguntas sobre o texto, tá? Depois ele vai ler para esclarecer as dúvidas e depois ele vai ler para resumir. Então, isso daqui são estratégias aqui de interpretação de texto. Por quê? Porque o objetivo principal aí das questões de concursos, de vestibulares aí, é medir o seu conhecimento a respeito daquela tipologia textual que está sendo colocada ali naquele momento. É medir a capacidade que você tem enquanto leitor de ler um enunciado e de trazer a sua interpretação daquele enunciado ali. Por exemplo, de indicar as soluções corretas que você tem dentro de um texto. Então, quer dizer, gente, para eu interpretar um texto, não basta simplesmente eu ler aquele texto, fazer uma leitura muito rápida em cima daquele texto ali. Quando eu interpreto um texto, eu tenho que colocar, então, em prática todos esses fatores que nós falamos aqui. Galera, nós ficamos por aqui, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham entendido e espero vocês para uma próxima aula, então. Então, beijo no coração e lembre-se, quem sonha, realiza.